haja o menor movimento possível, porque a partir deste momento vamos nos debruçar sobre o estudo da Palavra de Deus. Meus amados, a Palavra do Senhor está aqui nos trazendo, nesta carta de Paulo a Tito, como os irmãos já sabem, o núcleo da doutrina cristã, da doutrina do cristianismo. Sabemos que esta carta foi escrita para o supervisor da igreja na ilha de Creta, que era Tito, uma ilha que naquele tempo tinha mais habitantes que tem hoje. Hoje tem por volta de 700 mil habitantes, naquele tempo tinha 1 milhão de habitantes, mais ou menos 100 cidades. E Paulo tinha deixado Tito como supervisor de todas aquelas igrejas na ilha de Creta. A ilha de Creta, ela estava dentro daquilo que se pode chamar de a Grande Grécia. A cultura grega era a cultura que existia na ilha de Creta. E nós sabemos que a igreja naquele tempo estava enfrentando grandes batalhas no campo espiritual e no campo da doutrina. A igreja estava recebendo, a igreja de Jesus, a nova igreja, recém-fundada igreja de Jesus, recebia então ali na ilha de Creta pessoas especialmente vindas do judaísmo e vindas de dentro da cultura grega. E a filosofia mística grega, naquele tempo, ela tinha olhado para as religiões orientais, estava conversando com as religiões orientais. E então, desta conversa da filosofia mística grega com as religiões orientais, surge o movimento gnóstico. Então, de um lado, a igreja tinha que cuidar com a influência do gnosticismo e, de outro lado, tinha que cuidar com a influência do judaísmo. Como a maior parte dos crentes da igreja primitiva eram judeus, o que a igreja primitiva havia decidido? A igreja primitiva havia decidido que, para um judeu se tornar cristão, ele não precisava deixar de ser judeu. Afinal, segundo a palavra de Deus nos diz em Atos, somente em Jerusalém havia dezenas de milhares de crentes judeus. Gostaria de ler essa passagem, mas eu estou com o olho no relógio ali e não posso ler. A igreja era muito grande e os apóstolos falam para Paulo, quando Paulo chega ali em Jerusalém, explicam para ele: olha, Paulo, andam dizendo por aí que tu estás ensinando os irmãos judeus que vêm para o cristianismo, que devem apostatar do judaísmo, da lei de Moisés. Então eles pediram que Paulo fizesse os votos de 4 voluntários que estavam se tornando judeus mediante a circuncisão, para que todos soubessem então que para um judeu ser crente, ele não precisa deixar de ser judeu, ele não precisa renunciar à sua cidadania. Seria mais ou menos como hoje nós dizermos que para alguém ser cidadão celestial tem que renunciar à cidadania brasileira. Então a igreja primitiva deixou muito claro isto, que para ser judeu, ou melhor, para ser crente, não precisava deixar de ser judeu. E aqueles crentes que fossem casados, tivessem seus filhos, então os seus filhos seriam circuncidados normalmente, e eles continuariam sendo judeus, e ao mesmo tempo que judeus seriam crentes. Por outro lado, os gentios não precisavam ser judeus para depois serem crentes. Eles continuariam gentios. Então era o mesmo valor para os dois lados. Os judeus eram crentes e continuavam judeus.
Os que não eram judeus eram crentes e continuavam não sendo judeus. No entanto, meus irmãos, o que aconteceu na igreja? Aconteceu que na igreja tinha então muitos irmãos judeus. E esses irmãos judeus, eles tinham um sério problema, porque um judeu jamais dá a sua filha em casamento para um gentil. Aí imagine aquele irmão judeu pensando assim, e agora vá que a minha esposa fique gostando de um rapaz que é gentil. A minha filha vai casar com um incircunciso. Era um problema sério. Então, o que aconteceu? Muitos desses irmãos que eram judeus começaram a pregar dizendo que aqueles que não eram judeus tinham que se tornar judeus também, tinham que se circuncidar, tinham que obedecer toda a lei de Moisés, para então poderem continuar na igreja de Jesus. E esta confusão, então, se formou lá na igreja. Por outro lado, as pessoas que vinham da cultura grega, especialmente as pessoas que vinham do gnosticismo, que era uma mescla de religiosidade, mais ou menos como o movimento da nova era hoje, que acredita que em todas as religiões tem alguma verdade. Então essas pessoas também vieram para a igreja. E os gnósticos entendiam que o que faz de alguém salvo, no sentido de que a alma volte para a divindade e faça parte da divindade, não é a fé, não é a santidade, é o conhecimento. Por isso o gnosticismo, de gnose no grego, conhecimento. E então, essas pessoas vinham para a igreja e vinham com aquelas ideias. E quando os pastores falavam na igreja sobre santificação, sobre santidade, eles diziam, não, santidade não precisa. Santidade não precisa, porque esta carne, ela é incorrigível. É impossível alguém no corpo ser santo, porque o corpo por si só é mau. Ele é intrinsecamente mau. O corpo, ele não tem como ser santo. A matéria é impura, a matéria é má. A pessoa só pode ser boa o dia que morre. Isso é o que eles pregavam. Eles diziam, então, aí que a Bíblia tanto fala sobre este assunto, eles diziam que, inclusive, Jesus não teria vindo em carne. Porque se Jesus tivesse vindo em carne, ele também não conseguiria ser santo. Porque ninguém consegue ser santo neste corpo. Então eles diziam, Jesus não veio em carne. Jesus era apenas um fantasma. Daí vem a expressão docetismo, a doutrina do docetismo, do grego dokel, que significa aparência. Então Jesus era meramente uma aparência. E a palavra de Deus mostra, todos os apóstolos, então, falam que isto era uma ação do espírito do anticristo. Eles chamam, então, esta doutrina de o espírito do anticristo. O nome que o gnosticismo tinha entre os apóstolos era a doutrina do espírito do anticristo. E essa doutrina, então, dizia isso, dizia que o que importa é o espírito, o que importa é o coração, que Deus olha o coração, porque o corpo não tem jeito mesmo, o corpo é incorrigível. Então, esta doutrina, esta ideia de que Deus quer só o coração, não é uma coisa nova, isso vem lá daquela infiltração do gnosticismo dentro da igreja. E o espírito do diabo é o mesmo. O diabo, ele continua o mesmo. Ele é bem mais velho que a gente. E vem geração, vai geração, Satanás continua o mesmo. E a sua doutrina continua a mesma. E quanto mais nos aproximamos da vinda de Jesus, e mais se manifesta aquilo que a Bíblia chama de o espírito do anticristo, ou o mistério da iniquidade, mais forte, então, continuará surgindo essa doutrina de que Deus quer o coração. Deus está importado com aquilo que você tem lá no seu coração, não importa muito aquilo que aparentemente, ou aquilo que o teu exterior, o teu corpo, os teus atos, teu comportamento e a tua atitude demonstre. Então agora, Paulo começa a escrever
para o seu supervisor, o seu companheiro, o seu pupilo, porque Tito era filho ministerial de Paulo. Paulo então começa a escrever para Tito como ele deveria agir diante destas duas influências na igreja. Uma influência dizendo que para ser crente, para ser cristão, tinha que circuncidar-se, tinha que obedecer à lei de Moisés, tinha que fazer uma série de rituais próprios do judaísmo. E outros dizendo que toda esta questão de santidade, de mudança de vida, isso não faria sentido, porque a carne, a matéria, ela é intrinsecamente má. Então o apóstolo Paulo, ele expõe aqui de uma forma maravilhosa, de uma forma magistral, o cerne do cristianismo. Ele consegue em poucas palavras. Eu creio que em todo o Novo Testamento, o texto que mais sucintamente consegue resumir o que é salvação, o que é o cristianismo, nós acabamos de ler aqui. E a palavra de Deus, então, começa dizendo, o apóstolo Paulo começa falando no capítulo 3, no versículo 5, aqui ele está falando, ele está tocando especificamente na questão judaizante. E ele diz então: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós. Diferentemente da maneira como alguém entrava no judaísmo, para alguém entrar na congregação do judaísmo, na congregação de Israel, tinha que circuncidar-se, esse era o ponto inicial. Ele está dizendo, não, na igreja não é por obra humana, não é uma ação humana, não é uma cirurgiazinha humana, que pode fazer com que alguém torne-se cristão, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aqui o apóstolo Paulo está falando então naquilo que Jesus chama de nascer de novo. Regenerar significa ser gerado outra vez. Nós um dia fomos gerados como seres humanos mediante o ato, mediante a concepção que houve no ventre de nossa mãe. Mas agora, diz a palavra de Deus, que somos nascidos de novo. Há um ato de regeneração produzido pelo Espírito Santo de Deus. Não são as mãos de um rabino fazendo o ato da circuncisão, não são as mãos de um moel fazendo em uma sinagoga o ato da circuncisão que pode fazer de alguém uma nova criatura, mas é a ação poderosa do Espírito Santo de Deus que transforma o homem em um novo homem, transforma aquela mulher cheia de problemas em uma nova mulher que vai viver para Deus. É uma ação do Espírito Santo. Deus está falando na sua palavra que a salvação, portanto, não é um ato humano, que o cristianismo não é uma filosofia, mas o cristianismo, a ação de alguém se tornar cristão, não é mediante um ritual, não é uma aspersão de gotinhas sobre uma criança. O que faz de alguém ser um cristão é uma ação poderosa, é um milagre poderoso de Deus por meio do Espírito Santo que faz de um homem uma nova pessoa. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Aleluia! Que faz de um bêbado um homem livre, que faz de uma mulher com uma vida desregrada em uma santa mulher de Deus, transforma em uma santa mulher de Deus. É isso que a palavra de Deus está falando. Oh, glória a Deus! Este Espírito que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificado por graça,
nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Glória a Deus. Teríamos mais coisas para falar aqui, mas o tempo não nos permite. Gostaríamos de ir agora para o versículo 11 do capítulo 2. Agora então ele fala que somos justificados por graça. E agora ele vai explicar então o que é isto, o que é a graça de Deus. O que significa ser salvo pela graça, ser salvo por graça. E ele explica no versículo 11 que esta graça, que diz a Bíblia Sagrada, é implantada em nós pela ação do Espírito Santo por meio de Jesus Cristo. O que esta graça faz? Por que esta graça faz de alguém um salvo? Por que esta graça pode tornar alguém salvo? Por quê? Vem o versículo 11 e explica. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Esta graça se torna salvadora a todos os homens. De que maneira? Primeiro nós já vimos lá, nos justificando dos nossos pecados passados. Por meio da fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo e por meio do arrependimento da vida velha que levávamos, somos justificados de todos os nossos pecados passados. Você que chegou aqui hoje, você que está nos visitando, a palavra de Deus diz que há uma única maneira para você ser justificado dos teus erros, dos teus pecados. É por meio da fé no sacrifício do Senhor Jesus e no arrependimento da tua vida passada. Mas agora, a graça de Deus, ela opera nos dois sentidos. Ela opera em relação ao passado, trazendo perdão dos pecados. E esta mesma graça opera em relação ao futuro. De que maneira? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, vírgula, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. A palavra aqui agora fala de um aspecto negativo da salvação. O que significa negativo? Negativo não porque é ruim, negativo no sentido que é dizer não a alguma coisa. E a Bíblia está dizendo então renegadas o quê? Duas coisas. Renegadas, primeiro, a impiedade ou maldade. Renegadas a maldade. É o primeiro passo que acontece quando alguém é salvo. Ele diz não para a maldade. Ele diz não para a impiedade que até aquele dia levava. Ele diz não para o pecado. Oh, glória a Deus. Esta obra poderosa do Espírito Santo produz isso, sem ninguém falar. Aleluia. Quantas pessoas aqui teriam testemunhos extraordinários? Pessoas que eram drogados, pessoas que eram bêbados, pessoas que estavam levando uma vida desregrada na área sexual, pessoas que estavam levando uma vida de homossexualismo, de lesbianismo, de prostituição, de adultério, de mentira. Pessoas que estavam com a sua vida, com a sua alma destruída. E quando recebe Jesus na sua vida, algo fantástico, algo tremendo, ele consegue renegar, ele não sabe por quê, mas ele quer viver uma vida diferente. Quantos já tiveram essa experiência? Levante a sua mão, por favor, olha ali. Glória a Deus. Renegadas a impiedade. E diz a palavra ainda, e renegadas as paixões mundanas. O que significa paixões mundanas? Paixões mundanas vem da palavra grega epithumia, que significa tudo aquilo que toma conta do ser humano, tudo aquilo que domina a pessoa, faz com que a pessoa perca o controle. Então todas as emoções violentas, todas as paixões estão incluídas aqui, por isto o tradutor para o português traduz epithumia por paixões mundanas.
vão renegar então, quando aceitamos Jesus, quando vem esta graça, este poder de Deus na vida da gente, a gente diz não para a impiedade, diz não para a maldade, e diz não para todas as paixões mundanas. Aleluia! A pessoa ainda não é um santo, mas ele já está dizendo não. Ele já sabe que aquilo não presta. Ele reconhece que aquilo não serve. O que é que faz isso? É aquilo que o irmão Ismael estava cantando. É uma coisa chamada graça. É até difícil explicar o que é isto, mas o certo é que a graça de Deus nos faz renegar a maldade e renegar as paixões mundanas. O mundo não consegue explicar isto. As pessoas não conseguem explicar. Sociólogos tentam explicar de uma forma racional como é que isso acontece. Isso não tem explicação. Isso é milagre. Vai explicar como que uma pessoa vem à frente, recebe uma oração e pronto, ele sai daquela oração mudado. Passou por não sei quantas clínicas de desintoxicação, passou por não sei quantas clínicas para deixar de usar cocaína, por exemplo, e vem na frente, recebe uma oração e sai com nojo da cocaína. O que é isso? Aleluia, vamos dar glória a Deus. Isto é graça. Esta é a ação divina chamada graça. Oh, glória a Deus, vamos dar glória a Deus. Vamos dar glória a Deus. Vamos glorificar pela graça que nos alcançou. Dê glória a Deus pela graça que te alcançou. Oh, aleluia, 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 aleluia. Chega o alcoólatra. 30 anos bebendo. Não consegue ficar um dia sem beber. É devoto do São Copo. Tem o São Copo, né? Devoto do São Copo. Todos os dias tem que bater continência para o santo. Aí vem aqui, recebe a salvação de Jesus. Oh, glória a Deus, ele renega aquilo que o dominava. Ele renega aquilo que o dominava. Então essas paixões mundanas são todos os instintos do corpo, as inclinações do corpo que dominam as pessoas. Todo o domínio que o pecado exerce por meio do corpo está dentro deste termo paixões mundanas ou epitomia. Mas agora o apóstolo Paulo começa a dizer para Tito, para que Tito então passasse para os irmãos lá. Passasse por aqueles irmãos que estavam vindo lá do gnosticismo, que estavam vindo da cultura grega. E a cultura grega era extremamente licenciosa. A cultura grega, vocês sabem, ela era muito idólatra. E os deuses gregos eram deuses muito humanos. Então, por exemplo, um dos deuses mais populares da Grécia era o Dionísio, que tinha o seu correspondente entre os romanos, o Baco. E como que era o culto ao Dionísio? Eram com bebidas alcoólicas, com danças, com sexo, com orgias sexuais. As pessoas, eles dançavam debaixo de um ritmo frenético, com batidas de tambores, e chegava um ponto, inclusive, que eles pegavam carne crua e comiam carne crua, e imagine correndo sangue, né, aquele suco da carne correndo naquela loucura. Agora imagine só, essa pessoa vem para Jesus, oh aleluia, vem de uma cultura dessas para Jesus, entra na igreja e o pastor começa a pregar sobre santidade. Ele diz: pastor é doido, porque até agora eu estava servindo um Deus que para servir o Deus eu tinha que beber. Agora esse Jesus aí, pastor está dizendo que eu vou parar de beber.
Aleluia. Oh, glória a Deus. Imagina o impacto dessa mensagem no meio daquela cultura grega. Mas é isso que o Evangelho faz. O genuíno Evangelho, o verdadeiro Evangelho, ele modifica a sociedade. Oh, eu sinto uma glória de Deus aqui, eu sinto uma presença de Deus. Oh, é isso que Jesus quer fazer com a sua vida, meu amigo visitante. É isso que a graça de Deus pode fazer na tua vida. Então a graça de Deus educa-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos. E aqui de novo ele está tocando, ele está mirando o gnosticismo. Vivamos no presente século. Os gnósticos diziam, esse negócio de vida santa só depois da morte. Aqui na terra não tem como. E ele está dizendo, não. A salvação não é só depois da morte, não. Você vê que alguém foi salvo já aqui no presente século. Vivamos no presente século. Glória a Deus. Aleluia. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, o primeiro passo, o passo mais rudimentar da salvação, o primeiro momento da salvação é quando a pessoa renega a maldade que ele fazia, aquelas barbaridades, e renega o domínio do corpo. Aquele domínio que o corpo exercia sobre ele. Por exemplo, a pessoa usa droga. O que é isso? Domínio do corpo. Por quê? Porque a pessoa usa droga, porque a droga produz sensações, a droga vai atingir o sistema nervoso da pessoa, o neurológico, então é o corpo, é a busca, é o domínio do corpo. Então ele está dizendo, primeiro, a ação da graça de Deus faz com que você renegue a maldade e esse domínio que o teu corpo exercia por ti. E agora, ela faz com que você, no presente século, vivamos no presente século, vírgula. Primeira coisa, sensata. A palavra aqui traduzida para sensata é uma palavra que não tem um correspondente em português. É a palavra grega sófronos, do radical sófron, que significa o quê? Controle da mente, quando a mente está no seu pleno controle. Por exemplo, a primeira vez que essa palavra é usada no Novo Testamento, é usada lá quando Jesus Cristo, ou quando a Bíblia fala melhor, que Jesus chegou em Gadara, e ali haviam 2 endemoniados. E quando aqueles 2 endemoniados que rompiam correntes, que andavam pelos cemitérios, que andavam como doidos, eles são libertos dos demônios, então diz a Bíblia assim, e ele foi encontrado assentado aos pés de Jesus, sófronos. Ou seja, aí é traduzido pela Bíblia, em pleno controle do seu juízo. Aleluia. Olha o que Deus está dizendo aqui. Deus está dizendo então que a graça dele, a salvação, se é que, veja só meus irmãos, a mesma salvação que opera em relação ao passado, opera em relação ao futuro. Então, se você diz assim, eu estou salvo, será que você está salvo mesmo? Como é que você vai saber se realmente o teu passado foi resolvido com Deus? Você vai saber se o teu passado foi resolvido com Deus, se realmente você se arrependeu da sua vida passada, ou se você teve só um remorsinho que não vale nada. Se você realmente teve esse arrependimento, esse nojo da vida passada, então essa graça produz no teu futuro estas coisas. Ela produz que você vai renegar a maldade, você vai renegar as paixões mundanas, e agora você vai ter isto, você vai ser sófron,
Você vai ter o sófronos. Você vai ter agora o pleno controle das suas emoções, dos seus pensamentos. Agora já é uma etapa, vamos dizer assim, mais profunda do cristianismo. Não é só aquela etapa rudimentar que você não é mais controlado pelo seu corpo. Você tem o domínio sobre o corpo. A Bíblia chama isso de domínio próprio. Agora Deus está dizendo para mim e para você que Ele quer te dar, por meio da graça, o controle sobre as tuas emoções. Veja, a maior parte dos crentes, quando são derrotados, a maior parte dos cristãos, quando são derrotados na sua vida cristã, não são derrotados porque foram tentados em questões do corpo. Porque esta parte é mais rudimentar, é mais grosseira. A maior parte das pessoas tropeça, a maior parte das pessoas são ilhadas por este mundo nessa questão das suas emoções. Ficam entristecidos, ficam magoados, ficam amargurados, ficam deprimidos, ficam chateados, ficam irados, ficam revoltados com qualquer coisa. E esta revolta, esta amargura domina aquela pessoa. O que você precisa? Se você está passando por uma situação dessas, quem sabe você está profundamente chateado, quem sabe está com vontade até de separar da tua esposa, do teu marido. Por que isso? Porque eu fiquei bravo, porque eu fiquei chateado, porque eu não aguento mais, porque dos ciúmes, não sei o quê. O que é isto? É falta desta segunda etapa, deste segundo momento da salvação, de mais intimidade com Deus, em que Deus propõe para mim e para você este controle, assim como você venceu o controle que o corpo exercia por ti. Você venceu o domínio do álcool, você venceu o domínio do sexo ilícito, você venceu o domínio da droga, você venceu o domínio de tanta coisa que dominava o teu corpo, você venceu o domínio da glutonaria, você venceu o domínio que o corpo exercia por ti, mas você não está tratando. Por que você não está tratando? Porque as pessoas não levam a sério isto. Por que não levam a sério isso? Porque isso parece normal. A pessoa, para dizer que você não deve ser um alcoólatra, não precisa ser crente. Mesmo as pessoas descrentes dizem que você não pode ser dominado pelo alcoolismo. As pessoas, para dizerem que você deve parar de usar drogas, não precisam ser crentes. A própria sociedade, a própria lei do Brasil diz: olha, você não pode usar drogas. Aquele domínio que o teu corpo exercia sobre ti e fazia você fumar, você venceu aquilo. Por quê? Porque os médicos dizem que você não pode fumar. Mas agora, este domínio das emoções humanas, este domínio, estas paixões das emoções, que fazem as pessoas serem dominadas pelas suas paixões no jogo, em qualquer situação da vida. Isso não existe lei nenhuma que diz, por exemplo, que ciúmes é crime. Não existe nenhuma lei que diz que qualquer tipo de emoção é crime. A lei é objetiva. A lei só diz que a emoção passa a ser crime quando ela sai do campo da emoção e entra no campo da ação. Então as pessoas não são levadas pelos meios naturais a entenderem que tem que tratar isto. É somente Deus que pode fazer isto. É somente a graça de Deus. Você tem que reconhecer que isto é tão importante. É tão importante você dominar as suas emoções quanto você dominar o seu corpo. É tão
importante você não ser dominado pelas paixões do corpo, como também não ser dominado pelas paixões da alma. E a mesma graça de Deus que te libertou do álcool, que te libertou da droga, que te libertou do cigarro, que te libertou da prostituição, esta mesma graça, desde que você reconheça a miséria que é ser dominado pelas emoções. Isso chama-se arrependimento. Essa mesma graça pode te libertar e pode te salvar. Arrependimento significa mudança de caminho, mudança de rumo. A palavra grega metanoia. Você está andando para cá e daí você vira e não, eu vou andar para cá. E veja, e nós somos levados a tomar essas decisões em relação às coisas do corpo. E eu creio que não tem nenhum crente aqui alcoólatra, nenhum drogado, nenhum que fuma. Não existe aqui nenhum crente que se prostitui. Não existe aqui nenhum crente adúltero ou adúltera. Por quê? Porque você, pela graça de Deus, porque você reconheceu que aquela tua velha maneira de andar era errada. E quando você se arrepende, quando você reconhece que aquilo é errado, você resolve mudar de rumo. Eu vou fazer uma ilustração com o pastor Sandro aqui. Pastor Sandro, veja só, eu vou representar a graça, tá bom? O senhor está caminhando para lá, o senhor está caminhando para lá. Veja, aqui a graça está do lado, a graça de Deus está do lado. A graça de Deus, mas a graça de Deus não vai fazer nada na sua vida sem que o senhor tenha o arrependimento, sem que o senhor faça isto. Enquanto o senhor está caminhando para lá, a graça está pronta, a graça está à disposição. Mas quando o senhor diz, eu vou mudar de rumo, eu me arrependo, eu não aceito mais isso, aí a graça de Deus te pega, e a graça de Deus te levanta, e a graça de Deus te ajuda, e a graça de Deus te educa. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Quando você entender, quando você resolver dizer para Deus, Deus, eu não aceito mais ser dominado pelas minhas emoções. A graça de Deus vai te tomar pela mão. Oh, glória a Deus. Do mesmo jeito que você disse, eu não aceito mais ser um alcoólatra. E aí a graça de Deus te estendeu a mão. Quem entendeu, diga glória a Deus. E a graça de Deus, então, diz a palavra, nos educa para viver no presente século, sensata, sofram. E aí existe mais duas palavras, justa e piedosamente. Qual a diferença aqui entre ser justo e ser piedoso? Ser justo é ser correto diante dos demais homens. A graça de Deus nos faz ser corretos com as demais pessoas. Ele vai ser correto com a esposa. Por quê? Porque a graça de Deus agora mudou a vida dele. Ela vai ser correta com o marido. Ele vai ser correto nos negócios. Aleluia. Ele vai ser um excelente funcionário na sua empresa. Seu patrão vai dizer assim, mas esse rapaz é o melhor funcionário da minha empresa. O que é isso? É a graça de Deus fazendo com que a pessoa seja justa. Aleluia. Deus te pega pela mão e te diz, eu vou te educar a você ser justo. Mas Deus continua dizendo, e a graça de Deus te educa também, além de viver justamente, a viver piedosamente. Agora, piedosamente é viver correto em relação a Deus. Aleluia. Uma boa moral faz você viver de forma justa. Mas a boa moral não faz você viver de forma piedosa. Há muitas igrejas que até ensinam bem as pessoas a serem boas cidadãs.
Esta justiça, essa coisa de ser justo, nos ensina a ser bons cidadãos. E isso é maravilhoso, Deus quer isto. Mas não adianta você ser apenas um bom cidadão do Brasil e depois você morrer. E aí você não pode ser cidadão celestial. A graça de Deus te educa a viver de uma forma santa perante Deus. Há coisas que a Bíblia ensina, há coisas que a Bíblia exige de um homem, de uma mulher de Deus, que não tem nada a ver com justiça, que não tem nada a ver com moral. A moral faz parte do ramo da filosofia ética, que diz o que é certo e o que é errado perante os homens. Mas tem coisas que a Bíblia diz que estão erradas perante Deus e que perante os homens, se você fizer aquilo, não tem problema. A Bíblia, por exemplo, fala sobre como deve ser a vestimenta de um cristão. Se você não andar de acordo com o que a Bíblia diz, que é correto para andar um cristão ou uma cristã, diante da sociedade, diante dessa questão de justiça, você vai estar ok. Mas diante de Deus, a palavra piedade aqui significa santidade. Oh, glória a Deus! E a graça de Deus é diferente da moral. A moral deve ser ensinada lá na família, a moral deve ser ensinada pelos pais. Os pais devem primar para ensinar uma boa moral para os seus filhos, mas a moral não é suficiente para levar alguém ao céu. Para chegar ao céu tem que ter uma coisa chamada santidade. A palavra de Deus diz: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Oh, glória a Deus! Mas a graça maravilhosa de Deus está aqui nesta noite para te alcançar. Vamos ficar em pé, as horas passaram, não dá para a gente falar muito com esse sistema de 2 cultos aí. Daqui a pouco vai voltar à normalidade. Glórias ao nome de Jesus. Nós vamos orar neste momento. Nós vamos orar por você, pela sua vida. Você que ainda não é crente, preste atenção aqui, por favor. Você que ainda não é crente e quer receber este poder de Deus na sua vida. Quem sabe você até hoje pensou assim: eu gostaria de ser crente, mas eu não tenho força. Olha o que Deus está dizendo: não é pela tua ação, não é pela sua ação, não é pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que produz essa graça sobre a tua vida. Então eu estou perguntando aqui nesta noite, eu quero orar por você, mas eu estou perguntando aqui nessa noite, quantos que querem essa graça de Deus? A graça de Deus está à disposição sua, mas ela vai te ajudar quando você reconhecer que o teu modo de vida até hoje não é correto. Esta é a base da ação da graça de Deus: arrependimento, mudança de caminho, mudança de rumo. Eu pergunto, você quer receber esta graça de Deus? O apóstolo Paulo, ele explica para Tito: olha, nós éramos terríveis. O apóstolo Paulo, ele era terrível, ele era um perseguidor do evangelho, ele era um assassino. E quando se entrega a Jesus, essa graça o transforma num santo homem de Deus. É isso que Deus pode, é isso que Deus quer fazer na sua vida. Tem alguém aqui que ainda não é crente e que gostaria que daqui mesmo, você não precisa sair do seu lugar por causa do distanciamento social, você vai ficar aí mesmo na sua cadeira. Eu só peço uma coisa, que você levante a sua mão. E eu quero orar, pedir que esta graça de Deus alcance a sua vida. Aqui já temos, aleluia, já temos pessoas levantando suas mãos aqui. Fique com a mão levantada, nós queremos orar por você. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Levante a sua mão, daqui ali tem mais outra pessoa. Eu quero ministrar a graça de Deus sobre a sua vida.
Este poder de Deus vai alcançar a sua vida. Este poder que transforma o ser humano vai alcançar a sua vida. Mas alguém, levante a sua mão, por favor. Eu quero orar por você, eu quero ministrar a graça de Deus. Lá na internet, pessoas já estão... se você lá na internet, você quer receber esta graça de Deus, só escreva no chat aí, eu quero. Nós estaremos orando por você também. Nós queremos ministrar sobre a tua vida a graça de Deus, este poder imerecido, este poder extraordinário, este poder milagroso, este poder transformador. Aleluia, você pode pronunciar-se aí no chat, simplesmente escrevendo eu quero, mas mais pessoas estão levantando as mãos ali. Oh, glórias ao nome de Jesus. Jesus vai salvar vidas aqui, a graça salvadora de Deus vai alcançar vidas. Lá na internet, aleluia, as pessoas já estão se decidindo lá pela internet. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Fortunati sabe que dezenas, talvez centenas de pessoas têm recebido Jesus pela internet e estão vindo para as nossas igrejas. Oh, glória a Deus, podemos dar glórias a Deus, meus irmãos. Hoje mais pessoas, quantos aí, irmão Reginaldo? Glória a Deus, já temos lá 4 pessoas que estão tomando a decisão de pedir a graça de Deus. 5 pessoas, aleluia, glória a Deus. Mais algumas pessoas que estão aqui decidindo esta noite mudar de vida, aleluia, estão aceitando a proposta de Deus para a sua vida. Você vai renegar as paixões mundanas, vai renegar a impiedade e vai viver no presente século de uma forma sensata, justa e santa, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós vamos estar orando agora, vamos estar falando com Deus agora. Levante as suas mãos aos céus. Eu quero orar pelas pessoas que estão aceitando Jesus aqui, que levantaram as suas mãos, que deram esse sinal diante de Deus. A palavra de Deus diz que com a boca se confessa a respeito da salvação, conforme aquilo que se creu com o coração. Nós vamos orar agora por você que está na internet, por você que está aqui. Oh, glória a Deus, vamos clamar a Deus, vamos pedir a bênção de Deus agora, vamos clamar ao Senhor agora. Pai celestial, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço pelo poder da tua palavra, eu te agradeço pelo poder da tua graça, graça salvadora, graça que transforma, graça que muda, graça que nos traz o controle, não somente sobre o corpo, mas o controle sobre as emoções, o controle sobre os pensamentos. É a tua graça, 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 Senhor. Glória, 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 glória ao Senhor, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Salva, Senhor, perdoa os pecados